Eles rezavam, cantavam hinos em coro, de olhos baixos e mãos entrelaçadas, como se fossem os filhos mais obedientes da fé. Mas quando a noite caía, quando as velas do claustro se apagavam e o silêncio engolia as pedras frias do convento, eles desapareciam. Sumiam como espectros e só retornavam ao amanhecer, alguns com sangue nas roupas escondidos sob o hábito. O mundo acreditava que eram apenas monges disciplinados, guardiões de manuscritos sagrados e rezadores de salmos. Ninguém suspeitava que por trás da fachada de devoção havia um treinamento secreto. Um código que transformava homens de fé em lâminas vivas, tão discretas que seus crimes se confundiam com milagres. Imagine um convento que servia não apenas a Deus, mas também aos jogos de poder. Onde um sinal da cruz podia ser o último gesto que alguém via antes da escuridão eterna. Onde orações eram repetidas como mantras, não pela salvação da alma, mas para manter firme a mão que cortava gargantas no escuro. Hoje, você vai atravessar esses corredores de pedra. Vai ouvir o som abafado dos cânticos que escondem gritos. Vai descobrir o segredo de um mosteiro que não apenas rezava, mas também matava. E eu te faço um convite. Sente-se, apague as luzes e deixe-se levar. O que você vai ouvir não está nos livros da escola. É uma história sussurrada na escuridão, carregada de fé, sangue e segredos. Antes de entrarmos, faça parte dessa ordem secreta. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente de onde você está assistindo. Afinal, até nas sombras, precisamos saber quem caminha ao nosso lado. O corpo diante do altar, ele foi encontrado diante do altar, ajoelhado como se estivesse em oração, mas o detalhe macabro que congelou todos foi a lâmina cravada em seu pescoço. O sangue escorria pelo hábito branco, tingindo as pedras do chão com um vermelho que parecia ainda mais vivo sob a luz das velas. Era como se a própria fé tivesse sido assassinada ali, em plena casa de Deus. E o mais perturbador, ninguém ouvira nada, nenhum grito, nenhum arrastar de pés. Apenas silêncio. Esse foi o efeito desejado. O convento havia formado homens treinados, não para a glória do púlpito, mas para a arte do desaparecimento. Eles sabiam se mover como sombras, como um borrão que se confunde com o tremor da vela. O morto diante do altar não era apenas uma vítima, era um recado. E como todo recado na Idade Média, era escrito em sangue e escondido sob a capa da devoção. Mas vamos voltar ao início. Antes do corpo frio e da lâmina encravada, havia a rotina aparentemente pacífica do mosteiro. Monges acordando ao toque dos sinos, rezando antes de comer, copiando manuscritos em silêncio. Uma vida que parecia inocente, mas que escondia um subtexto sombrio. Porque nesse convento, cada oração também era um treino de disciplina. E cada disciplina, uma preparação para matar. A ironia é deliciosa. Enquanto o povo via monges humildes, obedientes, de estômago vazio e pés descalços, o que realmente estava sendo forjado ali eram assassinos de elite. Imagine um curso intensivo de ninjas medievais, mas com crucifixos no lugar de shurikens. O silêncio do claustro não era apenas espiritual. Era a escola perfeita para quem precisava aprender a matar sem ser notado. O corpo no altar só foi possível porque, antes disso, houve anos de treino. Horas de contemplação que, na verdade, eram ensaios de paciência. Caminhadas noturnas que simulavam perseguições. Jejuns que preparavam a mente para o controle absoluto. O convento era mais do que um refúgio religioso. Era uma academia de assassinos escondida atrás de muros altos. E por que isso era tolerado? Simples. Poder. Reis, nobres e até bispos sabiam que precisavam de mãos limpas em público e mãos sujas na escuridão. O convento oferecia esse serviço com discrição cirúrgica. E quem ousaria desconfiar de monges que passavam o dia entoando cânticos e cultivando hortas? O disfarce era perfeito. Ninguém imaginava que, sob os hábitos simples, se escondia aço frio e mortal. Esse primeiro corpo diante do altar não foi um acidente. Foi um ritual calculado, um batismo de sangue para mostrar que a fé, quando misturada à violência, cria algo ainda mais perigoso que um exército. Cria a crença de que matar também pode ser uma oração. E é aqui que começa a linha tênue que separa o sagrado do profano, o canto gregoriano da lâmina afiada. A cena do altar nos força a pensar. Quantas histórias de mosteiros medievais foram romantizadas, escondendo o lado sujo da fé?
Quantos relatos foram editados para parecer piedosos, quando na verdade eram capítulos de guerra secreta? A Idade Média adorava máscaras, e talvez a mais assustadora delas fosse a do monge assassino. Naquele dia, os monges fingiram surpresa. Fingiram o horror, como qualquer bom ator faria. Mas no olhar deles havia algo que escapava. A tranquilidade de quem já sabia do destino do morto antes mesmo que ele dobrasse os joelhos. A oração final daquele homem não foi dirigida ao céu. Foi silenciada por mãos que, poucas horas antes, seguravam rosários. E aqui, a história ganha sua primeira lição irônica. Na Idade Média, ser piedoso não era garantia de salvação. Às vezes, era apenas a fachada perfeita para um golpe de misericórdia. Enquanto o povo via fé, o poder via utilidade. E como sempre, quem não entendia o jogo acabava no chão frio, servindo de exemplo. Essa morte, no entanto, não foi o fim. Foi o início. Um início marcado por sangue diante de um altar iluminado por velas. O recado havia sido dado, mas o que viria depois mostraria que aquele convento não era um acidente isolado. Era um projeto. Um projeto cuidadosamente moldado para transformar homens comuns em sombras letais. No corte seco dessa cena, o silêncio do mosteiro volta a se impor. O corpo é retirado, as velas são apagadas e o altar é limpo. Tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Essa era a arte deles, transformar assassinatos em rituais invisíveis, engolidos pela rotina monástica. O disfarce estava intacto, mas uma pergunta ficava no ar, como o cheiro do sangue que nem a pedra fria conseguia apagar. Quem ensinara monges a matar com tanta precisão? Quem teve a ideia de transformar oração em arma? E é justamente nesse ponto que começamos a descer mais fundo nas sombras desse convento. Os monges que juravam silêncio, mas falavam com adagas, ele não disse uma única palavra. Apenas deslizou a mão sob o hábito, puxou a lâmina curta e, com um movimento rápido, abriu a garganta do mercador. O silêncio do voto permanecia intacto, mas o chão do beco já gritava em vermelho. Foi assim que se entendeu que, para aqueles monges, o silêncio não era apenas devoção, era arma. E a adaga era a língua que falava mais alto do que qualquer sermão. O voto de silêncio, tão respeitado nos mosteiros, servia como fachada perfeita. O mundo acreditava que eles eram homens que dominavam os desejos da carne e da fala. Mas, na prática, o silêncio era o treinamento definitivo. Não deixar escapar sons, não hesitar, não trair a missão com palavras inúteis. Cada monge assassino era um fantasma moldado pela ausência de voz. E aqui está a ironia deliciosa. Enquanto os camponeses achavam que o silêncio era santidade, os nobres sabiam que era eficiência. Quem não fala, não confessa. Quem não confessa, não se entrega. Imagine o WhatsApp medieval com notificações sumindo no ar. Era isso que eles eram. Mensagens autodestrutivas em forma humana. E ninguém podia rastrear. O convento usava esse voto como um álibi. Quando alguém era encontrado morto em circunstâncias suspeitas, bastava apontar para os monges mudos. Como poderiam ser culpados se mal se comunicavam? A fé blindava a suspeita, e a suspeita era engolida por uma sociedade obcecada com símbolos religiosos. Era a engenharia social perfeita, séculos antes do termo existir. Esses monges foram moldados para que cada gesto fosse palavra. O olhar, a inclinação da cabeça, o ritmo da respiração, tudo era código. Eles falavam em silêncio como um exército de mímicos sombrios, e o que parecia disciplina espiritual era, na verdade, um treinamento de comunicação letal. Um levantar de sobrancelha podia significar, agora. Um dedo no rosário, mate-o. Mas não pense que eram apenas executores mecânicos. Muitos deles acreditavam piamente que estavam servindo a Deus. A lâmina era apenas uma extensão da vontade divina, e o sangue derramado era visto como sacrifício necessário. O silêncio não era apenas uma estratégia, era um ritual, uma forma de purificação. O que para nós seria fanatismo, para eles era espiritualidade. E é aqui que o sarcasmo entra. Monges que pregavam humildade, mas eram mais discretos que qualquer serviço secreto moderno. Você acha o FBI eficiente? Esses caras conseguiam eliminar um alvo dentro de uma procissão lotada, voltar para o mosteiro e ainda participar das orações da manhã sem que ninguém notasse nada. Nem o Google Maps daria conta de rastrear.
Os assassinatos eram rápidos, limpos e sem testemunhas. Não havia gritos, não havia alarde, não havia espetáculo. Era como se o silêncio fosse uma capa invisível, cobrindo cada ação deles. E isso aterrorizava, porque quando a morte chega sem som, você nem percebe que ela está vindo. O terror não é ouvir passos atrás de você, é não ouvir nada. Esse estilo de matar fez desses monges a arma favorita de muitos poderosos. Reis, duques e até papas recorreram aos seus serviços quando precisavam de algo resolvido, sem levantar poeira. Eles eram o botão de modo avião da política medieval. Desligava-se um inimigo e o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. A disciplina do silêncio, no entanto, cobrava um preço. Muitos monges perdiam a noção de quem eram fora da missão. O voto engolia suas identidades até que restava apenas a função. Viviam como homens sem passado e sem futuro, apenas sombras obedientes. E talvez seja por isso que matavam com tanta frieza. Já não eram pessoas, eram instrumentos. Há relatos de monges que não falaram por décadas, mas que colecionaram mais mortes que muitos soldados veteranos. A boca fechada escondia a biografia mais sangrenta da época e, ironicamente, era justamente o silêncio que garantia que essas histórias nunca seriam contadas nos livros oficiais. E assim, enquanto a igreja cantava salmos e o povo buscava milagres, havia homens de hábito que serviam a outro tipo de fé. A fé na lâmina que não precisa de testemunhas. Era a religião do silêncio. A adoração da sombra. O culto ao corte rápido e mortal. O silêncio era a prece. A adaga era a resposta. E quem ousava duvidar, raramente vivia para contar. No entanto, por trás dessa disciplina brutal, havia algo ainda mais intrigante. Quem os treinava e como esse conhecimento era transmitido. O silêncio era aprendido, mas a lâmina exigia técnica. E é justamente isso que nos leva à próxima revelação. O segredo de como a regra de oração escondia, na verdade, uma regra de morte. Como a regra de oração escondia uma regra de morte, ele ajoelhava diante do crucifixo, rezando em latim, os olhos fixos na chama da vela. Quem olhava de fora via um monge piedoso, absorto em contemplação divina. Mas, se alguém prestasse atenção aos dedos dele, perceberia o detalhe. Cada conta do rosário marcava não uma Ave Maria, mas uma sequência de movimentos de combate. Oração e técnica, fé e morte, misturados numa mesma cadência. As regras monásticas ditavam horários para tudo. Rezar, comer, dormir, copiar manuscritos. Só que, nesse convento, cada uma dessas atividades tinha um duplo sentido. A hora da leitura, por exemplo, era o momento de estudar não apenas a Bíblia, mas também manuscritos secretos sobre venenos e estratégias militares. A hora do silêncio era, ao mesmo tempo, a hora do treino para se mover sem ser notado. Imagine um manual de autoajuda medieval com o título 7 Hábitos de Monges Altamente Letais. Era basicamente isso. Oração como treino de foco, jejum como controle da mente, cânticos como exercícios de respiração para manter o pulso firme na hora de enfiar a lâmina. O que para os fiéis era devoção, para eles era disciplina disfarçada. Até mesmo os jejuns mais rigorosos tinham outra finalidade. Não era apenas mortificar a carne para se aproximar de Deus. Era acostumar o corpo à dor, ao desconforto, à fome. Porque um assassino que não treme diante da privação pode esperar horas, imóvel, até o alvo se aproximar. O que parecia penitência era, na prática, o treinamento psicológico de soldados invisíveis. As orações em coro também escondiam segredos. Cada pausa, cada entonação, cada suspiro podia ser um código. Dentro daquele cântico coletivo, circulavam instruções que passavam despercebidas para qualquer ouvido externo. Imagine um WhatsApp medieval sem emojis, monges afinados em latim, mas tramando execuções no subtexto musical. E havia ainda a liturgia do corpo. O ato de ajoelhar, levantar, caminhar em procissão, tudo era coreografado para treinar agilidade, resistência, sincronia. O que parecia mera devoção religiosa era uma espécie de academia camuflada, onde cada gesto repetido 1000 vezes se tornava reflexo automático. Um reflexo que, em campo, podia significar a diferença entre matar ou morrer. Não era apenas disciplina, era condicionamento. Enquanto o povo via santidade,
O convento estava produzindo soldados programados, quase como máquinas de obediência. As regras de oração eram o software, a lâmina, o hardware. E o resultado era um sistema letal rodando sob a fachada de espiritualidade. A grande sacada era simples. Quanto mais piedoso o monge parecia, menos suspeita recaía sobre ele. A oração se tornava o disfarce perfeito. Afinal, quem desconfiaria de um homem de cabeça baixa, murmurando salmos, enquanto na mente ele recitava a lista de pontos vitais do corpo humano? E essa era a parte mais perturbadora. A fusão completa entre fé e violência. Eles não viam contradição. Para eles, a oração não era contraditória à morte. Era preparação. Era como se cada Pai Nosso fosse uma lâmina afiada, e cada rosário, um punhal simbólico pendurado no coração. Esse convento transformava monges em assassinos da forma mais eficiente possível, sem jamais permitir que eles percebessem que estavam sendo treinados para isso. Para muitos, matar era apenas mais uma extensão da regra, mais um capítulo de obediência, mais uma oração em forma de sangue. Os registros oficiais nunca admitiram isso, claro. Mas se você juntar os relatos de mortes estranhas com a rotina desses monges, o quebra-cabeça fica claro. Onde havia uma procissão, havia também uma emboscada. Onde havia confissão, havia também espionagem. Onde havia oração, havia também estratégia de execução. E o povo, inocente, continuava acreditando que cada dobra de joelho era um ato de pureza. Mal sabiam que, sob a sombra do crucifixo, se escondia a escola de guerra mais eficiente da Idade Média. A regra de oração, portanto, nunca foi apenas espiritual. Era um código de disciplina que transformava monges em armas humanas, o disfarce perfeito. Quanto mais rezavam, mais matavam. E essa duplicidade nos leva direto para o coração do convento. O ritual secreto de iniciação, feito à luz trêmula das velas, onde a fé encontrava a lâmina pela primeira vez. A iniciação secreta dentro da capela iluminada por velas. A cena parecia saída de um pesadelo. No centro da capela, apenas iluminada por velas que tremulavam como se soubessem o peso do que testemunhavam, um jovem monge estava de joelhos. Diante dele, um cálice de vinho escuro, que não era vinho. O líquido denso lembrava sangue. Ao redor, os monges mais velhos entoavam cânticos que soavam como orações, mas carregavam algo sombrio nas entrelinhas. A iniciação não era espiritual, era mortal. O candidato devia beber o líquido sem hesitar. A cada gole, jurava não à igreja, mas ao convento. Não à salvação da alma, mas ao segredo das sombras. Era um pacto de silêncio e obediência. Quem tremia, quem recusava, era retirado, e nunca mais se ouvia falar dele. O destino dos fracos era o esquecimento, porque esse convento não fabricava santos, fabricava lâminas. Depois do juramento, vinha a prova de sangue. Colocavam uma pequena adaga diante do jovem e pediam que a cravasse em um animal vivo, geralmente um cordeiro. Para quem via de fora, poderia parecer um sacrifício simbólico. Mas, para o iniciado, era o primeiro passo para entender que compaixão e piedade não tinham lugar no caminho das sombras. A fé, ali, era medida pela capacidade de matar sem vacilar. E aqui está a ironia grotesca. O cordeiro, símbolo máximo de Cristo, era usado como treinamento de assassinato. Imagine a contradição: pregar que Cristo é o cordeiro imolado, e ao mesmo tempo, usar cordeiros para ensinar monges a matar em nome de Deus. É como se a religião tivesse hackeado a si mesma para produzir soldados secretos. Os monges veteranos observavam em silêncio, avaliando cada movimento. Não era apenas sobre a lâmina atingir o alvo, mas como atingia: firmeza, precisão, ausência de hesitação. Um corte mal dado era sinal de fraqueza. E fraqueza, naquele convento, era uma sentença de morte. O iniciado não sabia, mas estava sendo julgado a cada gesto. Se aprovado, recebia um novo rosário. Mas não era comum. Cada conta tinha uma marca, um código secreto usado para a comunicação entre os membros da ordem. Era como receber uma arma camuflada em forma de devoção. Para o mundo, era um rosário. Para eles, era um manual de instruções de morte portátil. A cerimônia continuava com rezas e hinos, mas o que realmente importava era o que vinha no final. O juramento de nunca recusar uma missão, de nunca falar sobre a ordem e de aceitar a própria morte caso fosse descoberto.
era um pacto de lealdade absoluto. Quem quebrasse era silenciado pelo mesmo silêncio que havia jurado servir. Esse ritual macabro dava ao convento a aura de mistério que o protegia. Para os de fora, era apenas mais uma missa noturna. Para os de dentro, era o batismo no sangue. A partir dali, o jovem monge não era mais um homem, era uma sombra obediente, treinada para rezar de dia e matar à noite. E havia ainda o detalhe mais perverso. Muitos desses jovens eram enviados pelas próprias famílias, acreditando que estavam entregando seus filhos a uma vida de pureza e oração. Mal sabiam que estavam, na verdade, entregando-os a uma escola de assassinos. É o tipo de engano que só a Idade Média conseguiria transformar em rotina. Não havia volta após esse ritual. O iniciado cruzava uma fronteira invisível, deixava para trás o mundo comum e entrava na ordem secreta que controlava não só vidas, mas destinos políticos inteiros. Era a fábrica de silêncio e aço mais eficiente de sua época. As velas queimavam até o fim, e com elas o último resquício de inocência do iniciado. A luz tremulante iluminava rostos serenos, mas era apenas fachada. Ali nascia mais um assassino com a bênção das sombras. E quando o cântico cessava, o silêncio era quase insuportável. Mas para eles, esse silêncio era a nova linguagem, o som da lealdade absoluta. A iniciação era cruel, mas necessária. O convento não podia correr riscos. Precisava de homens que obedecessem sem questionar, que matassem sem pensar, que desaparecessem sem deixar rastros. Era a seleção natural aplicada dentro das paredes da fé. E foi esse ritual sombrio, repetido por gerações, que garantiu ao convento a reputação de ser invisível. Mas o que acontecia depois da iniciação era ainda mais perturbador. A rotina onde cânticos angelicais se misturavam com gritos abafados. E é nesse contraste brutal que entramos na próxima parte. Do canto gregoriano ao grito sufocado da vítima. Do canto gregoriano ao grito sufocado da vítima. A música enchia a capela. Vozes masculinas, graves e harmônicas, se elevavam em cânticos gregorianos que faziam a alma parecer leve. Quem ouvia acreditava estar diante de um vislumbre do paraíso. Mas na mesma noite, um mercador seria encontrado morto atrás das muralhas, a boca aberta em silêncio eterno, como se tentasse gritar, e não conseguisse. A melodia dos monges e o grito sufocado da vítima aconteciam em paralelo, duas faces da mesma moeda. Os cânticos eram perfeitos para encobrir sons estranhos. Enquanto o coro ressoava dentro das paredes de pedra, qualquer ruído de luta, qualquer suspiro interrompido, se perdia no eco religioso. Era como se Deus tivesse fornecido a trilha sonora oficial do crime. Fé e assassinato, cantados em uníssono, disfarçados como devoção. O detalhe perturbador era que muitos monges sabiam alternar os dois mundos sem esforço. Cantavam em latim de manhã, afinados como anjos. À noite, se moviam como predadores em silêncio absoluto. Para eles, não havia contradição. Era tudo parte do mesmo serviço ao convento. O coral servia como fachada sonora, um disfarce de santidade que escondia execuções cirúrgicas. Imagine o Spotify medieval com duas playlists, Louvores do Claustro e Matança Noturna. Eles conseguiam transitar entre as duas sem sequer mudar de tom de voz. Para os fiéis, eram exemplos de pureza espiritual. Para quem contratava seus serviços, eram a orquestra da morte mais afinada do continente. E havia algo de hipnótico na música. O ritmo repetitivo, quase meditativo, condicionava a mente dos monges. Enquanto entoavam as notas, treinavam também a frieza. A repetição das sílabas os anestesiava contra sentimentos. Um coração que canta sempre a mesma melodia acaba se tornando imune ao caos. Era o antídoto perfeito contra remorso. O grito das vítimas, quando surgia, sempre era curto, abafado, quase inexistente. E se ecoasse em algum corredor, rapidamente era engolido pela parede de vozes gregorianas. É como tentar ouvir uma gota de água cair em meio a uma tempestade. A música esmagava a realidade, e o silêncio da morte se diluía na harmonia sacra. O convento sabia usar esse recurso como arma psicológica. Quanto mais belas as vozes, mais intocáveis pareciam. Como suspeitar de homens capazes de produzir sons tão angelicais? Ninguém associaria tal pureza sonora a mãos sujas de sangue. A fé era o disfarce perfeito, e a música, sua máscara mais convincente. E o sarcasmo histórico é inevitável.
Talvez o coral mais famoso da Idade Média não fosse o da Capela Sistina, mas esse, onde as notas escondiam crimes e cada acorde era cúmplice de uma execução. Enquanto o povo se emocionava com a beleza da música, a morte caminhava nos corredores com a mesma cadência. Os monges mais experientes chegavam a treinar a respiração durante os cânticos, exatamente como guerreiros modernos treinam tiro ou artes marciais. Cada nota longa era um ensaio de controle do fôlego. Cada pausa era o exercício de paciência. A liturgia não só escondia crimes, era parte do manual de combate. As vítimas raramente entendiam o que estava acontecendo. Uma procissão, uma confissão, um convite para dentro do claustro. E de repente, o som angelical se transformava no último ruído que ouviam. Não havia tempo para reação. O contraste entre música e morte era tão brutal que até hoje parece cena de filme. E aqui está o detalhe mais perverso. Muitos assassinatos eram planejados exatamente para coincidir com grandes missas. O convento enchia a capela de vozes, e ao mesmo tempo alguém desaparecia nos corredores. O espetáculo de fé era também o espetáculo do encobrimento. A plateia rezava, os assassinos agiam. Aos olhos da sociedade, era impossível imaginar que esses monges dobravam as vozes para o céu e as lâminas para a terra. Mas a realidade era essa. 2 serviços paralelos, igualmente devotados, igualmente eficientes. O sagrado e o profano costurados como hinos em 2 vozes. Os registros oficiais chamavam aquilo de liturgia. Mas, se lidos com olhos atentos, poderiam muito bem ser manuais de crime organizado com trilha sonora própria. A beleza da música não era apenas espiritual, era funcional. Era um pano acústico para encobrir o som da lâmina atravessando carne. E foi esse uso perverso da fé que transformou o convento em algo mais valioso que um exército. Enquanto soldados faziam barulho com espadas, eles matavam com o eco de salmos. E esse talento logo chamou a atenção de quem mais precisava de mãos discretas: os nobres. E é aqui que a história dá um salto. Porque, quando reis e senhores descobriram que podiam pagar por cânticos que matavam sem deixar rastros, o convento deixou de ser apenas um lugar de devoção. Tornou-se o serviço secreto mais temido da Idade Média. Porque nobres e reis pagavam por seus serviços discretos, o rei não deixou rastros. Oficialmente, seu inimigo morreu de febre em plena madrugada. Mas quem carregou o corpo percebeu a marca fina no pescoço. Um corte limpo, preciso demais para ser obra do acaso. Todos sabiam a verdade, mas ninguém ousava dizer em voz alta. O convento tinha sido contratado. O silêncio do mosteiro comprava o silêncio da corte. Na Idade Média, guerras abertas custavam caro. Tropas, logística, armaduras, meses de batalha. Mas um monge assassino custava uma fração do preço. Era o delivery mais eficiente do século XIII. Discreto, pontual e sem recibos. Para os reis, era um investimento de alta precisão. Para os nobres, era a garantia de que rivais desapareceriam sem estardalhaço. Imagine a situação. Em vez de levantar exércitos para resolver disputas, bastava mandar um saco de moedas de ouro ao convento e esperar. Dias depois, um acidente misterioso acontecia. Um cavalo desgovernado, um veneno na taça, uma queda acidental da muralha. A política medieval era Netflix de conspirações, e os monges eram os roteiristas invisíveis. E por que contratar monges e não mercenários comuns? Simples. Reputação. Um mercenário podia falhar, trair ou falar demais. Mas monges? Eles tinham a proteção da igreja, o voto de silêncio e uma fachada de santidade. Ninguém suspeitava. Ninguém ousava acusar. O hábito era mais poderoso que qualquer disfarce. Os registros mostram que alguns papas também recorreram a esses serviços. Ironia das ironias. A própria igreja se valia do convento que transformava a oração em morte. E tudo ficava mais fácil de encobrir, porque quem ousaria questionar a versão oficial vinda de Roma? Deus era sempre a desculpa perfeita para encobrir sangue. Esses contratos secretos tornaram o convento rico e influente. Enquanto outros mosteiros sobreviviam de esmolas e colheitas, este florescia com ouro e terras dadas em agradecimento. Cada morte bem executada era paga com generosidade. Era a forma medieval de terceirizar o trabalho sujo. E o sarcasmo histórico não poderia ser mais cruel. Nobres falavam em honra,
mas pagavam para que a honra morresse em silêncio. Reis discursavam sobre coragem, mas preferiam o atalho discreto de uma lâmina no escuro. Era o famoso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, elevado à escala real. A influência do convento cresceu tanto que, em certos períodos, ele decidia mais destinos que batalhas inteiras. Uma palavra sussurrada no claustro podia significar a queda de um duque ou a ascensão de um herdeiro. Era o poder absoluto, decidir quem vivia e quem morria sem nunca precisar marchar para a guerra. E não pense que os monges recusavam contratos. Para eles, a morte era apenas mais uma moeda de troca. A lâmina era neutra, não tinha ideologia. Servia a quem pagasse mais, desde que o segredo fosse mantido. A fé estava no disfarce, não na missão. A devoção era a arte do silêncio. As cortes sabiam que, se um inimigo caía sem barulho, o convento estava por trás. E, paradoxalmente, isso aumentava ainda mais a fama da ordem. O medo se espalhava como fumaça. Ninguém queria atrair a atenção dos monges, porque sabiam que não haveria aviso. Apenas um corte rápido, no momento menos esperado. É curioso pensar que, para cada nobre encomendando uma morte, havia outro se ajoelhando diante dos mesmos monges para pedir bênção. A duplicidade era grotesca. No mesmo altar, uma vida era consagrada e outra condenada. A religião e a política dançavam juntas, como amantes que fingem não se conhecer em público. A própria ideia de justiça medieval se desfazia diante desse serviço. Enquanto o povo acreditava em julgamentos divinos, reis já haviam decidido os resultados com contratos secretos. Era a versão medieval da justiça com jeitinho. O convento não precisava de tribunais, apenas de silêncio e moedas. Com o tempo, esses serviços se tornaram tão comuns que quase ninguém mais estranhava mortes súbitas em círculos de poder. Era o padrão. Uma espécie de roleta russa silenciosa. A cada dia, qualquer um podia ser o próximo. E todos sabiam que o assassino usaria o hábito de um homem santo. Mas esse jogo de interesses não poderia durar para sempre sem atrair atenção. A igreja começava a cochichar, e alguns bispos já suspeitavam que o convento escondia algo mais do que orações. A dúvida pairava no ar. E é nesse clima de conspiração que entramos na próxima revelação. O hábito que escondia não apenas um corpo humilde, mas uma lâmina afiada pronta para matar. A faca escondida sob o hábito. O corpo do bispo foi encontrado ainda com um sorriso no rosto, como se tivesse morrido em paz. Mas bastava levantar o tecido pesado de sua túnica para revelar o corte seco no abdômen, feito com precisão cirúrgica. O detalhe mais sinistro? O assassino também usava um hábito. 2 homens vestidos de santos, mas um deles escondia a lâmina que decidiu o destino do outro. O hábito monástico, largo e pesado, era a camuflagem perfeita. Enquanto o povo via apenas humildade e simplicidade, os monges assassinos viam bolsos secretos, dobras largas e mangas capazes de esconder adagas, venenos, cordas finas. Era o equivalente medieval a um uniforme tático, mas vendido como símbolo de devoção. Imagine a cena, um monge caminhando com passos lentos, cabeça baixa, sussurrando orações. Ninguém suspeitaria que, debaixo daquele tecido, havia ferro afiado pronto para atravessar costelas. O hábito transformava assassinos em invisíveis, porque o olhar das pessoas nunca ia além do símbolo religioso. Era a capa perfeita de invisibilidade medieval. O sarcasmo histórico é inevitável. O mesmo pano que simbolizava a pobreza escondia aço caro, forjado pelos melhores ferreiros. Monges que pregavam renúncia ao mundo carregavam lâminas compradas com o ouro dos contratos. Era a contradição em carne e tecido, e ninguém ousava questionar. Dentro do convento, havia até técnicas específicas para manusear armas sob o hábito. Ensaiavam movimentos para que a lâmina pudesse ser sacada sem levantar suspeitas. O gesto de cruzar os braços, por exemplo, podia esconder a mão que segurava a adaga. A reverência a um nobre era também o movimento perfeito para enfiar ferro na costela dele. Esse treinamento fazia parte da rotina secreta. Durante o dia, orações. Durante a noite, ensaios diante das velas, aprendendo a matar sem expor a arma. Cada dobra do tecido era estudada como se fosse parte da liturgia. O hábito não era apenas roupa, era armadura psicológica. E havia mais.
O som do tecido arrastando no chão ajudava a disfarçar passos. Enquanto um soldado fazia barulho com a armadura de ferro, o monge se movia silencioso como uma sombra. Essa vantagem era letal em missões noturnas. O inimigo ouvia apenas o sussurro do pano. E então, nada mais. O hábito também era útil na fuga. Quem procurava por um assassino descrevia um homem armado, ágil, talvez vestido como soldado. Nunca um monge encapuzado caminhando em silêncio. Era como procurar um lobo, mas encontrar apenas cordeiros. O disfarce era tão eficaz que muitas vezes os assassinos atravessavam multidões minutos após a execução. Havia ainda a dimensão simbólica. O hábito para o povo era sinal de santidade. Quem o vestia carregava automaticamente a confiança alheia. Isso permitia aos monges entrar em castelos, participar de procissões, aproximar-se de vítimas sem levantar suspeita. Era o crachá universal da Idade Média. Com ele, portas se abriam e guardas abaixavam as armas. Os inimigos sabiam que estavam vulneráveis, mas não podiam evitar. Como recusar a presença de monges em eventos religiosos? Como impedir um homem de hábito de entrar em uma cidade? A proteção social era absoluta. O disfarce era tão perfeito que se tornava impossível distinguir entre o devoto verdadeiro e o assassino treinado. E assim, a cada morte, o hábito ganhava uma segunda camada de significado. Não era apenas símbolo de pureza. Tornava-se símbolo de medo. Para muitos, ver monges caminhando em silêncio pelas ruas era tão aterrador quanto ver soldados armados. A diferença é que os soldados faziam barulho. Os monges não. Esse detalhe também criou uma lenda, de que alguns hábitos eram costurados com o sangue das vítimas, como forma de manter o juramento de silêncio eterno. Ninguém sabe se era verdade ou mito, mas o rumor bastava para espalhar o terror. Afinal, na Idade Média, lendas valiam tanto quanto fatos. O hábito, portanto, era muito mais que vestimenta. Era uniforme, disfarce, arma psicológica e ferramenta logística. Sem ele, os monges não passariam de homens comuns. Com ele, tornavam-se espectros invisíveis. Mas se o hábito escondia lâminas, o convento escondia algo ainda maior. Segredos que ultrapassavam fronteiras. E esses segredos tornaram-se tão valiosos que transformaram o lugar em um centro de espionagem medieval. O convento como centro de espionagem medieval. Um conde foi deposto sem batalha, sem sangue em praça pública, sem sequer um levante popular. O motivo? Segredos vazados do interior de sua corte, segredos que só poderiam ter sido coletados por alguém com acesso irrestrito. Todos desconfiaram, mas ninguém conseguiu provar. O convento estava por trás, não apenas matando, mas escutando, registrando, vendendo informações como quem vende relíquias. Na Idade Média, informação valia tanto quanto ouro. Saber qual nobre traía alianças, qual rei tinha dívidas escondidas, ou qual exército marcharia no inverno, podia decidir guerras antes mesmo de começarem. E o convento era a agência de inteligência mais eficaz do período. Monges viajavam em nome da fé, mas voltavam com relatórios que fariam inveja a qualquer serviço secreto moderno. Imagine a cena. Um monge sentado numa taverna, aparentemente distraído, pedindo apenas água e pão. Ao redor, homens bêbados falavam demais. E quem guardava cada palavra? O mesmo monge que no dia seguinte estaria de volta ao claustro copiando manuscritos, enquanto memorizava cada detalhe da conversa. Era espionagem camuflada de santidade. O sarcasmo é inevitável. O povo via os monges como guardiões do saber divino, quando na prática eles eram os Google da Idade Média, indexando fofocas, boatos e segredos políticos. Cada confissão era uma aba nova no navegador invisível do convento. E não havia botão de fechar janela. As confissões eram a principal fonte de dados. Nobres e camponeses abriam suas almas, acreditando estar falando apenas com Deus. Mas muitas vezes essas palavras eram anotadas em códigos escondidos nos livros. O que deveria ser penitência espiritual virava munição política. Um segredo bem guardado podia valer um território inteiro. E não pense que a coleta era aleatória. O convento treinava seus monges para ouvir. O silêncio, que já servia como arma letal, também era ferramenta psicológica. Quem fica calado faz o outro falar. E assim, em cada confissão ou conversa banal, informações fluíam como vinho em banquete.
Esses dados eram organizados e arquivados em bibliotecas secretas, relatórios de batalhas futuras, mapas de fortalezas, listas de inimigos. O convento era mais que um lugar de oração. Era uma central de espionagem, com corredores que funcionavam como cabos de fibra óptica da época. A diferença é que, em vez de internet, usavam pergaminhos e memórias treinadas. E havia a rede de monges viajantes, missões diplomáticas, peregrinações, visitas a outros mosteiros. Cada viagem era também uma oportunidade de coletar informações. Eram os agentes secretos mais discretos do continente. Ninguém suspeitava do homem de cabeça baixa, sandálias gastas e hábitos simples. Ele podia atravessar fronteiras sem ser revistado, e levava consigo segredos capazes de derrubar reinos. Os nobres pagavam caro por essas informações, mais do que pelas mortes encomendadas. Porque um assassinato resolvia um problema, mas um segredo resolvia 10. A espionagem transformava o convento em peça indispensável da política europeia. Quem controlava as informações, controlava o jogo. E não pense que eram apenas políticos, o comércio também se beneficiava. Mercadores compravam relatórios sobre rotas seguras, preços em feiras distantes, movimentação de piratas. O convento vendia pacotes de dados muito antes do capitalismo inventar o conceito. O sigilo era o produto mais lucrativo da Idade Média. Com o tempo, a rede ficou tão extensa que até reis se viam dependentes do convento. Era impossível ignorar. Qualquer decisão estratégica tinha que levar em conta o que os monges sabiam. E essa dependência criou um paradoxo brutal. Aqueles que deveriam servir à igreja acabaram comandando os bastidores da política. O hábito, mais uma vez, era a blindagem. Ninguém ousava revistar um monge. Ninguém ousava duvidar de suas anotações. Era a desculpa perfeita. O que parecia uma oração escrita podia ser, na verdade, um mapa secreto ou uma lista de alvos. Fé como capa, espionagem como essência. Mas havia algo ainda mais perturbador. Entre os manuscritos de Salmos e Evangelhos, o convento também guardava obras proibidas. Manuais de venenos, códigos de criptografia primitiva, tratados de guerra. Era a prova de que o claustro não era apenas igreja, era a biblioteca sombria de segredos. E é justamente nessa biblioteca que encontramos o próximo passo da história. O acervo escondido que ensinava monges a transformar tinta e pergaminho em armas invisíveis. A biblioteca que guardava manuais de venenos e códigos. O visitante que entrasse na biblioteca do convento veria apenas estantes de madeira carregadas de salmos e manuscritos religiosos. O cheiro de pergaminho antigo e cera de vela dava a sensação de pureza intelectual. Mas, atrás de uma estante falsa, havia o verdadeiro coração do mosteiro. Prateleiras escondidas com livros proibidos, tratados secretos e manuais de venenos que fariam corar até o mais ousado alquimista. Esses livros não estavam ali por acaso. Muitos eram roubados de castelos, confiscados em batalhas ou copiados clandestinamente de universidades. O convento tinha sua própria coleção de saber oculto, construída ao longo de séculos. O que parecia apenas oração copiada em pergaminho era, muitas vezes, um código cifrado sobre assassinato ou guerra química. Havia tratados sobre ervas raras que causavam paralisia, fórmulas para criar pós venenosos e até instruções sobre como extrair toxinas de sapos e serpentes. Tudo cuidadosamente escrito em latim disfarçado para que apenas os iniciados soubessem o que estavam lendo. Para o camponês, eram orações. Para o monge assassino, eram manuais de eliminação discreta. E aqui entra a ironia deliciosa. Enquanto o povo acreditava que os monges passavam dias copiando a Bíblia, na prática, muitos passavam noites copiando receitas de veneno. Era a versão medieval de Trouxom-se com Trouxom-sobsi, só que aplicada à morte. A caneta, literalmente, era mais perigosa que a espada. Além dos venenos, havia códigos, sistemas de símbolos usados para enviar mensagens entre conventos aliados. Cada letra, cada desenho aparentemente inocente em margens de manuscritos, podia esconder instruções de assassinatos ou movimentações políticas. Era uma criptografia rudimentar, mas eficaz. E ninguém suspeitava, porque quem ousaria desconfiar de margens ilustradas em livros sagrados? Os monges usavam esses códigos para transmitir informações sem serem pegos. Um simples desenho de cruz podia significar
alvo confirmado. Um peixe desenhado poderia significar tarefa concluída. Era como usar emojis medievais para planejar mortes. E o mais genial, os próprios inimigos podiam folhear o livro sem perceber nada. A biblioteca, nesse sentido, era mais perigosa que um arsenal. Enquanto espadas enferrujam, ideias não morrem. Cada pergaminho guardava a capacidade de treinar gerações inteiras de assassinos, mesmo que o convento fosse destruído. Era o backup medieval de um sistema letal. E havia também os livros de anatomia. Não aqueles médicos que conhecemos hoje, mas versões primitivas e muitas vezes roubadas de regiões árabes. Neles, os monges aprendiam quais órgãos atingir, quais veias cortar, quais pontos do corpo podiam ser pressionados para matar silenciosamente. Era a fusão perfeita entre ciência e crime. Esses textos eram perigosos demais para circular livremente, mas dentro do convento eram tratados como tesouros. Guardados em cofres de ferro, acessados apenas pelos mais leais, eram lidos à luz de velas em madrugadas frias, enquanto os demais monges dormiam. O conhecimento era tão letal quanto secreto. O sarcasmo histórico é inevitável. Muitos intelectuais foram queimados por guardar livros de astrologia, enquanto monges assassinavam em nome de manuscritos escondidos dentro de conventos respeitados. A hipocrisia medieval era tão densa que se podia cortar com faca, literalmente. Esse acervo fez do convento algo ainda mais temido. Não bastava eliminar inimigos com lâminas. Agora havia a possibilidade de envenenamentos discretos, de mensagens invisíveis, de manipulações políticas silenciosas. O conhecimento era a arma mais mortal. E o convento sabia disso melhor que ninguém. A cada novo livro escondido, crescia a sombra do poder do mosteiro. Porque ali não se guardavam apenas palavras. Guardava-se a chave para manipular reinos inteiros. A biblioteca não era só um depósito de pergaminhos, mas um arsenal camuflado em estantes de carvalho. E é justamente esse arsenal de ideias proibidas que permitiu ao convento realizar algo ainda mais impressionante: assassinatos que mudaram o destino de reinos inteiros. Os assassinatos que mudaram o destino de reinos, o rei morreu sem gritar. Foi encontrado em seus aposentos, deitado sobre lençóis de linho, com o cálice de vinho ainda em sua mão. Oficialmente, diziam que fora envenenado por rivais políticos. Mas os rastros apontavam para outra verdade. Um monge havia servido o cálice, sussurrado uma bênção e desaparecido antes do amanhecer. Essa morte não mudou apenas a corte. Mudou o mapa da Europa. Esse foi apenas um exemplo. O convento ficou famoso por interferir em momentos cruciais da história. Uma sucessão alterada, um herdeiro eliminado, uma aliança quebrada. Tudo resolvido sem exércitos, sem batalhas, apenas com silêncio e aço escondido em mangas de hábitos. Eram maestros invisíveis de uma sinfonia política que tocava por séculos. Imagine o impacto. Um reino inteiro aguardava o nascimento de um herdeiro. Mas, na calada da noite, o bebê era levado e nunca mais encontrado. Oficialmente, morreu de causas naturais. Na prática, os monges tinham decidido que aquele herdeiro não deveria existir. O trono mudava de mãos, e com ele, a história. O sarcasmo histórico é inevitável. Reis e rainhas se vangloriavam de suas linhagens, mas a árvore genealógica da nobreza era podada à tesoura por monges que ninguém ousava questionar. A Idade Média se orgulhava de coroas, mas quem realmente escolhia onde elas brilhariam eram mãos encobertas por mangas largas e silenciosas. Alguns assassinatos ficaram célebres até entre os próprios nobres. Quando um duque caiu morto durante um banquete, após rir alto de uma piada, o silêncio tomou a sala. Todos entenderam que não era uma morte comum. O corte em sua garganta era fino demais, rápido demais. Naquela noite, a mensagem ficou clara. Quem zombava da ordem não vivia para contar. Esses episódios se repetiam em várias cortes. O convento não tinha ideologia fixa. Servia a quem pagasse, mudava o destino de acordo com as moedas recebidas. Era o pragmatismo absoluto, vender mortes como se fossem mercadorias. O convento se tornou de fato um mercado paralelo de poder. E o detalhe mais irônico é que muitos dos mortos em vida financiavam igrejas, construíam catedrais, patrocinavam monges. Mas a mesma fé que alimentavam era a que produzia suas sentenças. Era como financiar sua própria execução em suaves parcelas de devoção.
Alguns assassinatos foram tão estratégicos que evitaram guerras. Um nobre morto em silêncio poupava milhares de vidas no campo de batalha. É perturbador pensar nisso, mas o convento oferecia a paz através do assassinato seletivo. Era o equivalente medieval às cirurgias políticas, removendo peças sem destruir o tabuleiro inteiro. Mas havia também o oposto. Certas mortes desestabilizaram reinos inteiros, mergulhando países em décadas de guerra. O convento não se importava. Para eles, o contrato pago era a única lei. A consequência era irrelevante. O mundo ardia em fogo, e os monges seguiam rezando em silêncio. Essas histórias corriam em boatos. O povo murmurava em tavernas que o convento escolhe reis. Alguns acreditavam que a própria mão de Deus agia através deles. Outros, mais cínicos, sabiam que era apenas ouro comprando silêncio. Mas ninguém ousava confirmar em voz alta. O medo falava mais que qualquer verdade. Os assassinos de hábito eram tão temidos que, em certas cortes, criaram protocolos para afastar monges de cerimônias privadas. Mas era inútil. Porque onde houvesse fé, havia brechas. Onde houvesse confissão, havia informação. Onde houvesse vinho, havia a chance de um veneno imperceptível. No fim, cada morte alterava não apenas famílias, mas destinos inteiros. Um assassinato podia significar uma guerra evitada ou uma dinastia interrompida. As sombras do convento eram como mãos invisíveis mexendo no tabuleiro da história. E, ironicamente, enquanto reis e nobres eram lembrados em crônicas e canções, os monges permaneciam anônimos. Seus nomes foram apagados. Sua glória era o silêncio. O anonimato era a medalha que carregavam no peito. Esses assassinatos moldaram a Idade Média mais do que batalhas registradas em livros. E é justamente no contraste entre morte e espiritualidade que surge a próxima parte. As confissões que nunca chegavam ao céu. As confissões que nunca chegavam ao céu. O homem entrou no confessionário tremendo. Do outro lado, uma voz calma o encorajava a falar. Desabafe, filho. Ele abriu a alma, confessou adultério, traição política, planos de revolta. Saiu acreditando que havia sido perdoado por Deus. Horas depois, foi encontrado morto em sua própria cama. Sua confissão não subira ao céu. Ficara retida nas paredes escuras do convento, transformada em sentença de morte. Na Idade Média, a confissão era vista como o momento mais íntimo entre homem e divino. Mas, naquele convento, ela era também uma rede de coleta de informações. Cada pecado era registrado mentalmente. Cada detalhe armazenado como arma futura. Não havia anjos anotando pecados. Havia monges assassinando com base neles. Imagine a cena. Camponeses e nobres, ajoelhados, despejando segredos sob a crença de que eram protegidos pelo selo sagrado da confissão. Do outro lado, ouvidos treinados absorviam não só o pecado, mas também a oportunidade. O confessionário era o microfone aberto da Idade Média, e cada palavra podia se transformar em contrato de morte. O sarcasmo histórico é inevitável. Enquanto os fiéis acreditavam estar limpando a alma, na prática estavam escrevendo o próprio atestado de óbito. O confessionário, para alguns, era menos uma ponte para o paraíso, e mais uma armadilha bem decorada em madeira polida. Os monges usavam essas informações de duas formas. Primeiro, para eliminar inimigos em potencial. Gente que ameaçava o poder do convento ou de seus contratantes. Segundo, para chantagear. Quantas fortunas não foram entregues em troca do silêncio de um monge que sabia demais? Era o marketing mais eficiente da época. Pague, ou sua confissão vira sentença. E não pense que apenas pecados comuns eram usados. As confissões mais valiosas vinham dos nobres. Traições políticas, alianças secretas, conspirações armadas, tudo era entregue de bandeja. O que deveria ser segredo eterno se transformava em munição. A fé, mais uma vez, era apenas disfarce para manipulação. O hábito aumentava a confiança. Quem ousaria duvidar de um homem de cabeça baixa, murmurando bênçãos? O povo entregava seus maiores pecados com lágrimas, acreditando na absolvição. Mas, nos corredores do convento, essas lágrimas secavam rápido e se transformavam em tinta nos livros secretos da ordem. Alguns monges mais frios até incentivavam certas confissões. Faziam perguntas específicas, induziam respostas, extraíam detalhes. Eram como interrogadores treinados,
mas com a aura de santidade que desarmava qualquer defesa. Era a tortura mais suave e, ao mesmo tempo, mais letal da época. A tortura do silêncio acolhedor. O mais perturbador era que muitos desses homens acreditavam estar servindo a Deus. Convenciam-se de que usavam as confissões não para condenar, mas para purificar. Se alguém carregava um pecado grave, sua eliminação era vista como ato divino. O sangue substituía a penitência. O corpo morto era o Pai Nosso final. Isso criou uma cultura de medo. Alguns camponeses passaram a evitar confissões no convento. Outros, ao contrário, procuravam-no justamente porque sabiam que seus segredos seriam usados contra rivais. O confessionário deixou de ser apenas ritual espiritual. Tornou-se também mercado de informações. E como ninguém ousava questionar a santidade da confissão, o esquema era perfeito. Nem reis podiam intervir. O que era dito ali ficava entre homem e Deus. Ou, mais precisamente, entre homem e monges, que sabiam transformar palavras em lâminas. Os registros da época falam de súbitos desaparecimentos após confissões pesadas. Um nobre que admitiu ter conspiração contra o rei, por exemplo, jamais foi visto novamente. Um mercador que contou fraudes em impostos foi achado boiando no rio. Pecados eram moeda, e a punição vinha rápido. Esse uso distorcido da fé fez com que muitos enxergassem o convento não como casa de Deus, mas como tribunal invisível. Não havia juízes, advogados ou júri. Apenas monges que decidiam em silêncio quem merecia viver e quem precisava morrer. E é justamente esse tribunal oculto que nos leva ao próximo ponto. O juramento de sangue e silêncio, que garantia a lealdade absoluta dos monges à ordem. O juramento de sangue e silêncio. Ele cortou a própria palma da mão com a lâmina curta, deixou o sangue pingar sobre o altar e depois pressionou a ferida contra a de outro monge veterano. O gesto selava o pacto. Daquele momento em diante, sua vida não lhe pertencia mais. Pertencia ao convento, às sombras e ao silêncio. Era o juramento de sangue, o elo invisível que transformava homens comuns em sombras obedientes. Esse ritual não era apenas simbólico. O corte real, a dor sentida, serviam para marcar na carne a seriedade do voto. A cicatriz na mão era a lembrança constante de que o silêncio não podia ser quebrado. Não havia espaço para arrependimento, porque o pacto era físico, eterno, inscrito na pele. O silêncio, por sua vez, era o segundo pilar. Não falar, não questionar, não hesitar. Esse voto era tão severo que, para muitos monges, a língua era vista como inimiga. Alguns relatos sugerem que houve monges que chegaram a mutilar a própria língua como prova de fidelidade. A ordem não precisava de palavras. Precisava de lâminas. Imagine a cena. Monges em círculo, iluminados por tochas, repetindo gestos mudos como uma coreografia macabra. O sangue escorrendo pelas mãos unidas, formando uma corrente vermelha no chão de pedra. Para eles, não era um ato bárbaro. Era uma missa alternativa, uma eucaristia invertida em que, no lugar do vinho, oferecia-se o próprio sangue. O sarcasmo histórico é inevitável. Enquanto o cristianismo pregava amor, compaixão e perdão, esses monges selavam sua fé com cortes e silêncio. Era como se tivessem hackeado a religião para criar sua própria versão sombria. Um cristianismo paralelo, onde a cruz e a lâmina compartilhavam o mesmo altar. Esse juramento garantia que traições fossem raríssimas. Quem ousava quebrar o pacto sabia o destino: morte imediata. Não havia julgamento, não havia perdão. A própria ordem se encarregava de eliminar quem vacilava. A lógica era simples. Um traidor morto é menos perigoso que um traidor vivo. E no silêncio do convento, essas execuções sumiam sem deixar rastros. O sangue derramado no ritual era também um lembrete da mortalidade. O iniciado compreendia que sua vida estava sempre por um fio. O silêncio não era apenas disciplina, era sobrevivência. Quem falava demais, morria. Quem obedecia, vivia, pelo menos até a próxima missão. E esse sistema funcionava. O convento se mantinha coeso, eficiente, invisível. Cada monge sabia que carregava o peso do segredo, e que seu silêncio era tão letal quanto a lâmina que escondia sob o hábito. Não havia espaço para fraqueza emocional, apenas para a obediência cega. Esse pacto criou um grupo tão unido que era quase impossível infiltrá-lo. Agentes externos que tentaram descobrir os segredos do convento acabaram desaparecendo.
O silêncio era blindagem, mas também era veneno. Ninguém conseguia atravessar aquela muralha invisível, feita de sangue e medo. Com o tempo, o juramento de sangue e silêncio ganhou status quase místico. O povo começou a espalhar lendas de que os monges assassinos não podiam falar nem depois da morte, que suas almas vagavam mudas, presas ao convento. Verdade ou não, o rumor aumentava ainda mais o medo em torno deles. Era impossível distinguir até onde ia a fé e onde começava o fanatismo. Para os monges, não havia diferença. Silêncio era oração. Sangue era sacramento. A morte, apenas consequência de servir. E cada novo juramento fortalecia a ordem. A cada geração, novos monges eram incorporados, novos pactos eram selados, e a rede de sombras se expandia. O convento se tornava menos uma instituição religiosa e mais uma fraternidade secreta de assassinos. Mas esse poder crescente trouxe também rivais. Outros conventos começaram a desconfiar, a espalhar boatos, a tentar proteger seus segredos. E foi nesse cenário que surgiu algo ainda mais sombrio: a guerra secreta entre conventos rivais. A guerra secreta entre conventos rivais. O sino tocou à meia-noite. Não era chamado para oração, mas sinal de ataque. Monges encapuzados atravessaram o pátio com lâminas escondidas sob o hábito, movendo-se como sombras. No convento vizinho, outro grupo já os aguardava, igualmente preparado. Não eram exércitos oficiais, mas religiosos em guerra secreta. A luta não aconteceu em campos abertos, mas em claustros escuros e bibliotecas silenciosas. Essas guerras não eram narradas em crônicas oficiais. Eram disputas invisíveis, travadas longe dos olhos do povo. Um convento tentava roubar manuscritos secretos do outro, eliminar líderes rivais, conquistar territórios disfarçados de doações piedosas. Era um xadrez mortal, onde a peça mais letal não era a espada, mas a adaga escondida sob a manga. O sarcasmo histórico é inevitável. Enquanto fiéis rezavam acreditando na união da igreja, os conventos duelavam como facções de máfia. A diferença é que, no lugar de ternos e charutos, usavam tonsura e latim. Era a Cosa Nostra medieval, mas com crucifixos pendurados no peito. Imagine corredores silenciosos, onde monges de hábitos idênticos se enfrentavam em plena escuridão. O som dos cânticos de um convento servia de disfarce para as mortes acontecendo no outro. E, ao amanhecer, tudo voltava ao normal. Os fiéis encontravam monges cantando salmos, sem imaginar que alguns corpos haviam sido enterrados às pressas no jardim interno. Essas rivalidades surgiam porque não havia espaço para todos no jogo da sombra. Quem controlava mais segredos, quem oferecia serviços de morte mais discretos, quem acumulava mais ouro, esse ditava as regras da política local. Os outros conventos eram concorrência, e concorrência precisava ser eliminada. Havia até códigos de honra. Certos conventos só atacavam quando havia contrato por trás. Outros, mais fanáticos, buscavam eliminar rivais por simples supremacia. O resultado era uma guerra fria constante, intercalada por explosões de violência que deixavam marcas invisíveis nos corredores de pedra. Os fiéis, claro, nunca souberam. Ou fingiram não saber. Afinal, como explicar que dois conventos vizinhos se odiavam tanto a ponto de enterrar monges mortos em silêncio? Melhor acreditar que eram disputas teológicas, discussões sobre a pureza da fé. Na realidade, a pureza que defendiam era a do monopólio da morte paga. Alguns registros sugerem que bibliotecas inteiras foram destruídas nesses conflitos. Não porque continham heresias, mas porque escondiam códigos de espionagem e fórmulas de venenos. O fogo era a arma preferida. Queimava provas, eliminava rivais e ainda era justificado como purificação espiritual. É curioso pensar que a história oficial fala em concílios, debates e disputas de fé, mas raramente menciona as batalhas silenciosas travadas entre conventos. Talvez porque a verdade fosse incômoda demais. Monges assassinando monges, santos contra santos, todos com sangue nas mãos. Essas guerras secretas moldaram não apenas a igreja, mas também o equilíbrio político. Quem vencia uma disputa de convento controlava rotas de informação, territórios estratégicos e, principalmente, a confiança dos nobres que financiavam contratos. Era mais do que religião, era poder cru, e no meio disso, a hipocrisia florescia. Em público,
monges de diferentes ordens se abraçavam em cerimônias oficiais. Em privado, envenenavam uns aos outros. O teatro da fé escondia a carnificina das sombras. Essa rivalidade acentuou ainda mais a necessidade do disfarce perfeito. Se até entre monges havia perigo, era vital que cada um fosse invisível no mundo exterior. Foi nesse contexto que o disfarce se tornou arte. Monges aprendendo a sumir entre a multidão, misturados como fantasmas. E é justamente essa habilidade de se tornar invisível que nos leva à próxima parte. O disfarce perfeito, onde monges se tornavam indistinguíveis na multidão. O disfarce perfeito. Monges invisíveis na multidão. O assassino caminhava lentamente pela feira, cabeça baixa, hábito marrom cobrindo cada detalhe do corpo. À sua volta, mercadores gritavam preços, crianças corriam, animais faziam barulho. Ninguém o notava. Era apenas mais um monge pedindo esmolas ou recolhendo doações. Até que minutos depois, um nobre caiu morto com a garganta aberta. O monge desapareceu entre a multidão antes que alguém pudesse reagir. Essa era a arte do disfarce. Os monges eram invisíveis não por magia, mas porque a sociedade não os via. O hábito os transformava em parte da paisagem. Um soldado chamava a atenção, um mercador era questionado, mas um monge passava sem ser incomodado. O disfarce perfeito estava no preconceito coletivo de que monges eram inofensivos. Imagine a Idade Média como um enorme teatro. Havia reis no palco, soldados na ribalta, mercadores nas laterais. E nos bastidores, caminhavam os monges, invisíveis, silenciosos, atravessando as cenas sem serem percebidos. Eram figurantes que, na verdade, controlavam o roteiro. O sarcasmo histórico é inevitável. Hoje, chamamos isso de engenharia social. Na época, era apenas fé cega. O povo acreditava tanto na pureza dos monges que não enxergava as lâminas escondidas. Era como confiar sua senha do banco a um hacker vestido de padre. A ingenuidade era o maior aliado dos assassinos. E não era apenas o hábito que ajudava. Os monges dominavam a linguagem corporal da humildade. Olhar para o chão, andar devagar, manter as mãos cruzadas. Cada gesto transmitia submissão. Era impossível desconfiar de alguém que parecia tão pequeno diante do mundo. Mas essa humildade era encenação, a máscara perfeita para aproximar-se da vítima sem alarde. Dentro das multidões, eles usavam também truques psicológicos. Sabiam quando parar para fingir rezar, quando pedir esmola, quando oferecer uma bênção. Cada ato era ensaiado para desarmar suspeitas. O alvo, muitas vezes, morria agradecendo o monge que o envenenara segundos antes. Esse disfarce não funcionava apenas em feiras. Em procissões religiosas, eles se misturavam facilmente a peregrinos. Em castelos, passavam como confessores. Em tavernas, eram apenas viajantes silenciosos. O mundo era seu palco, e a fé, sua cortina protetora. E havia ainda a vantagem logística. Enquanto soldados precisavam de armas visíveis, monges carregavam tudo escondido. Enquanto espiões disfarçados corriam risco de serem desmascarados, monges tinham imunidade social. Podiam entrar em fortalezas, assistir banquetes, circular entre inimigos, sem levantar sequer um olhar suspeito. O povo, claro, não percebia nada. Para eles, a presença de monges era sinônimo de bênção. Onde havia hábito, havia proteção espiritual. Mas na prática, era o contrário. Onde havia hábito, podia haver também uma morte disfarçada prestes a acontecer. Esse jogo de aparências foi o que garantiu ao convento tanto poder. Enquanto exércitos precisavam de força e número, os monges precisavam apenas da indiferença coletiva. Ser invisível era mais poderoso do que carregar 1000 espadas. Com o tempo, surgiram rumores. Alguns diziam que era impossível distinguir monges comuns dos assassinos. Outros afirmavam que qualquer monge de hábito marrom poderia ser um espião. O medo cresceu a ponto de transformar a própria figura do monge em algo ambíguo. Santo para uns, sombra para outros. A verdade é que o disfarce perfeito não estava apenas na roupa, mas no comportamento. A fé era um escudo psicológico. Quem ousaria acusar um homem que parecia rezar? Quem arriscaria a ira divina ao desconfiar de um servo de Deus? Esse era o truque.
usar a fé dos outros como arma invisível. E foi justamente essa combinação de hábito, humildade ensaiada e imunidade social que tornou os monges assassinos tão temidos e tão eficientes. Eles não precisavam lutar por espaço. Bastava caminhar entre a multidão e esperar a hora certa. Mas, se na multidão eles eram invisíveis, dentro dos muros do convento eles precisavam se fortalecer ainda mais. Por trás da fachada de oração, havia treinos físicos duros, ocultos de todos. E é justamente esse lado que nos leva à próxima parte. O treinamento físico escondido atrás das paredes do claustro. O treinamento físico escondido atrás das paredes do claustro. Um viajante curioso certa vez conseguiu espiar por uma fenda no muro do convento. O que viu não foi um grupo de monges rezando em silêncio, mas homens encapuzados correndo em círculos, escalando cordas, golpeando sacos de areia com lâminas curtas. Era um campo de treino disfarçado de pátio sagrado. O claustro, que deveria ecoar salmos, ressoava com o som abafado de corpos caindo no chão de pedra. Esses treinos eram programados para parecer atividades inocentes. Caminhadas noturnas eram apresentadas como procissões, mas eram, na prática, exercícios de furtividade. O jejum era descrito como penitência, mas servia para endurecer o corpo contra a fome em missões longas. Até a jardinagem era aproveitada. Cavar e carregar sacos de terra fortalecia músculos sem levantar suspeita. O sarcasmo histórico é inevitável. Enquanto a sociedade acreditava que monges passavam o dia copiando manuscritos, muitos estavam, na verdade, treinando para se tornar versões medievais de atletas olímpicos do crime. Era a academia secreta mais eficiente da época, onde a disciplina espiritual e a física se confundiam em um mesmo ritual. Os exercícios incluíam técnicas de escalada em muros, natação em rios gelados e corridas silenciosas sobre pedras irregulares. Não era força bruta que importava, mas resistência e discrição. A meta era clara: chegar até a vítima sem ser percebido, executar o golpe e desaparecer sem deixar rastros. O treino era uma coreografia de invisibilidade. Os monges também praticavam combates corpo a corpo. Usavam bastões, punhos e lâminas curtas para simular emboscadas em corredores estreitos. Aprendiam a desarmar inimigos rapidamente, sempre com o mínimo de barulho. Cada técnica era ensaiada centenas de vezes até se tornar reflexo automático. O corpo se tornava tão obediente quanto a mente. Dentro do claustro, havia até uma divisão de funções. Alguns monges eram treinados para resistência extrema, capazes de permanecer imóveis por horas em vigília. Outros eram preparados para ataques rápidos, verdadeiros corredores das sombras. Cada habilidade era moldada de acordo com as necessidades do convento. E não se limitavam ao físico. A mente era treinada junto. Durante exercícios exaustivos, recitavam orações, acostumando-se a manter a calma mesmo sob dor. Era uma forma de simular o caos real. A mente precisava permanecer fria enquanto o corpo ardia. Essa união entre fé e disciplina criava soldados invisíveis que acreditavam ser servos de Deus. Imagine a cena. Monges saltando sobre troncos, rolando sobre pedras, equilibrando-se em muros finos. Tudo isso à luz de tochas, em silêncio absoluto. Não havia gritos de esforço, apenas respirações compassadas. O treino físico era também treino de silêncio. O corpo forte só servia se soubesse desaparecer no som da noite. Os boatos sobre esses treinos se espalhavam. Alguns viajantes juravam ter ouvido pancadas rítmicas durante a madrugada, como se fosse martelar de ferreiros. Outros diziam ver sombras se movendo no pátio enquanto o povo acreditava que todos dormiam. Era como se o convento fosse duas instituições ao mesmo tempo, uma visível e piedosa, outra oculta e letal. Esse treinamento físico não era apenas preparação para missões externas. Servia também como intimidação interna. Monges iniciados sabiam que não havia escapatória. Qualquer tentativa de traição seria esmagada por homens que passavam a vida inteira treinando para eliminar sem piedade. A disciplina era mantida pelo medo e pela força. Curiosamente, esses treinos lembram, em muitos aspectos, os de ordens militares modernas. Resistência, silêncio, condicionamento mental, combate próximo. Mas, no caso dos monges, tudo era envolto por uma camada de espiritualidade. Não havia gritos de sargento, apenas salmos murmurados
enquanto os corpos eram empurrados ao limite. E isso tornava a prática ainda mais eficaz. Porque não era apenas treinamento físico, era lavagem espiritual. Os monges acreditavam que o suor derramado era oferenda, que a dor era penitência, que cada queda era caminho para a perfeição. A violência era romantizada como devoção. No fim, o convento produzia assassinos que pareciam santos em público, mas eram atletas da morte em privado. A combinação era perfeita. Fé para enganar, força para executar. A imagem do monge franzino era apenas mito. Por baixo do hábito, havia corpos moldados pela disciplina mais rigorosa que a Idade Média podia oferecer. E foi justamente essa mistura de fé e força que fez o convento crescer tanto que chamou a atenção até da própria igreja. E em certo momento, o Vaticano quase descobriu tudo. O dia em que a igreja quase descobriu tudo, a visita foi anunciada com antecedência. Um enviado direto de Roma viria inspecionar o convento. Oficialmente, buscava apenas verificar as práticas religiosas e a ortodoxia da liturgia. Mas os monges sabiam que era mais do que isso. Havia rumores espalhados em corredores papais, sussurros de que aquele convento não rezava apenas para Deus. A inspeção poderia revelar segredos guardados há séculos. O clima era de tensão. Manuscritos proibidos foram retirados das estantes e escondidos em criptas. Armas foram enterradas em jardins disfarçados como hortas. Até os treinos noturnos foram suspensos. Durante dias, o convento inteiro encenou uma peça de devoção impecável, como atores de teatro que sabiam que o público mais perigoso havia entrado na sala. Quando o enviado chegou, encontrou monges ajoelhados em silêncio, bibliotecas impecavelmente organizadas com salmos e livros de oração, e cânticos afinados ecoando pelos claustros. Para os olhos destreinados, tudo parecia perfeito. Mas, em cada canto, havia um medo palpável. Bastava um detalhe fora do lugar para que o disfarce ruísse. O sarcasmo histórico é inevitável. Era como uma blitz surpresa em um bar clandestino. Só que, nesse caso, os criminosos tinham semanas para esconder a bebida e decorar falas religiosas. O enviado entrou acreditando estar diante de homens de fé. Na prática, estava cercado por assassinos treinados prontos para silenciá-lo, caso suspeitasse demais. Durante a inspeção, ele pediu acesso à biblioteca. Os monges o acompanharam com expressões serenas, mas sabiam que aquele era o momento mais perigoso. Uma estante falsa, mal fechada, podia revelar tratados de venenos e códigos secretos. O enviado folheou livros, examinou caligrafias, perguntou sobre traduções. Tudo parecia dentro do esperado, mas cada página virada era um golpe no coração dos monges. Na capela, o enviado assistiu a uma missa noturna. O coro cantava tão perfeito que parecia ensaiado para anjos. E de fato, era. Não para anjos, mas para encobrir qualquer suspeita. O som dos cânticos servia como cortina, enquanto monges escondiam atrás dos altares pergaminhos ainda manchados de tinta proibida. Houve, no entanto, um momento de quase desastre. Um dos servos do enviado, mais curioso do que deveria, entrou por engano em uma sala trancada. Encontrou cordas, sacos de areia e marcas de lâminas na madeira. Um treinamento evidente, impossível de justificar como prática espiritual. Antes que pudesse falar, foi interceptado por um monge veterano. Na manhã seguinte, o servo estava doente. 2 dias depois, morto. Oficialmente, febre. Esse episódio quase expôs todo o convento. O enviado suspeitou, fez perguntas, olhou fixamente para os monges como se quisesse atravessar seus silêncios. Mas não encontrou provas concretas. E, sem provas, teve que retornar a Roma levando apenas impressões vagas. O convento havia sobrevivido à inspeção, mas por um fio. Esse dia foi lembrado por gerações como o mais perigoso da história da ordem. Bastava uma estante mal encaixada, um servo mais resistente ao veneno, uma resposta menos convincente. O disfarce quase caiu. O segredo quase foi revelado. A ironia é que após a inspeção, a reputação do convento só cresceu. O enviado relatou que havia encontrado monges exemplares, devotos, disciplinados. Roma acreditou. E com isso, o convento ganhou ainda mais confiança para continuar suas práticas. Era como se a própria igreja tivesse carimbado a autenticidade de sua farsa. Dentro do convento, a lição foi clara: reforçar ainda mais o disfarce.
Criaram rotinas mais rígidas, esconderijos mais elaborados, cerimônias mais convincentes. Era preciso estar preparado para a próxima visita, porque a sombra de Roma sempre pairaria sobre eles. O povo, claro, nunca soube do risco. Para eles, a visita de um enviado papal era apenas mais uma cerimônia de rotina. Mas nas sombras, havia sido um duelo silencioso entre a máscara e a verdade. E por pouco, a máscara não havia rachado. Esse episódio deixou marcas. Alguns monges passaram a desconfiar até uns dos outros, temendo que uma palavra mal colocada pudesse condenar todos. O silêncio, que já era disciplina, virou paranoia. O convento se fechou ainda mais em sua bolha de sombras. E é nesse clima de tensão que surge a próxima parte. O último contrato que quase destruiu tudo. Um assassinato que saiu do controle. O último contrato. O assassinato que saiu do controle. O alvo era simples. Um duque impopular, odiado até por seus próprios servos. Um contrato fácil, perfeito para reforçar a reputação do convento como arma silenciosa dos poderosos. Mas naquela noite, algo deu errado. O monge assassino atravessou a multidão com o hábito marrom, aproximou-se do duque e enfiou a lâmina sob as costelas. O problema? O golpe foi visto. Pela primeira vez, o silêncio falhou. O grito do duque ecoou no salão antes que o coro pudesse encobrir. Os convidados se levantaram. O pânico se espalhou. E os olhos se voltaram para o monge ainda com a adaga em mãos. Ele tentou fugir, mas foi agarrado. O disfarce perfeito havia se rompido. O que era para ser um assassinato cirúrgico transformou-se em espetáculo público. Esse momento foi devastador. Até então, os monges eram lendas, sombras sem rosto. Mas com a captura, o mito ganhou corpo. Pela primeira vez, alguém viu claramente a ligação entre hábito e lâmina. E o mais perigoso, rumores começaram a correr, apontando o convento como responsável. O sarcasmo histórico é inevitável. Durante séculos, monges mataram diante de multidões sem nunca serem notados. Mas bastou um erro para que toda a estrutura de medo e segredo começasse a ruir. Era como se a máscara tivesse caído em praça pública, revelando que os santos eram, na verdade, assassinos de aluguel. O duque morreu naquela noite, mas sua morte não trouxe poder ao convento. Trouxe suspeita. Nobres começaram a se perguntar: quantas mortes atribuídas a febres ou acidentes não tinham, na verdade, a assinatura do convento? A confiança, antes absoluta, transformou-se em paranoia. O monge capturado foi interrogado. Sob tortura, não revelou segredos. Mas seu silêncio apenas reforçou as suspeitas. Se fosse inocente, teria falado. O voto de silêncio, antes ferramenta de disfarce, agora soava como prova de culpa. O hábito, antes símbolo de pureza, agora parecia mortalha. Esse fracasso manchou a reputação do convento. Muitos contratos foram cancelados. Nobres temiam ser associados a uma ordem em risco de ser desmascarada. O ouro parou de entrar. O convento, outrora próspero, começou a definhar lentamente. E como se não bastasse, rivais aproveitaram a fraqueza. Outros conventos espalharam boatos, inflamando a fogueira da suspeita. A guerra secreta se intensificou. O convento que havia dominado as sombras por séculos começou a ser caçado por seus próprios métodos. Dentro das muralhas, o clima era de desespero. Monges veteranos lembravam os dias de glória, mas sabiam que a queda era inevitável. Cada contrato recusado era uma porta fechada. Cada boato espalhado era uma pedra a mais no peso que afundava a ordem. O erro daquele assassinato revelou uma verdade cruel. Mesmo o disfarce perfeito pode falhar. Mesmo séculos de silêncio podem ser quebrados por um único grito. A reputação do convento, construída com sangue e sombras, estava prestes a desmoronar. E o mais irônico: o último contrato, que deveria reforçar o poder da ordem, foi justamente o que a destruiu. O duque morreu. Mas junto com ele, morreu também a confiança na invisibilidade dos monges. O medo ainda existia, mas agora era acompanhado de desconfiança. O convento já não podia se esconder como antes. Guardas começaram a revistar monges em estradas. Fiéis começaram a evitar confissões. O disfarce sagrado estava corrompido. O silêncio, antes blindagem, agora era suspeita.
Esse episódio foi lembrado como a noite em que as sombras falharam. Uma noite em que o canto gregoriano não conseguiu abafar o grito. Uma noite em que o sangue não trouxe poder, mas ruína. E é justamente dessa ruína que nasce a última parte da nossa história. O fim misterioso do convento e o legado sombrio que ele deixou nas sombras da Idade Média. O fim misterioso do convento e o legado de suas sombras. O convento não caiu em batalha. Não houve exércitos cercando suas muralhas, nem fogueiras queimando monges em praça pública. Ele simplesmente desapareceu. Certo dia, viajantes que passavam pela região encontraram os portões abertos, os corredores vazios, os quartos abandonados. Velas ainda ardiam, refeições estavam postas, mas não havia sinal de vida. Como se todos tivessem evaporado na madrugada. Alguns acreditam que a igreja finalmente interveio, eliminando em segredo a ordem para evitar escândalos. Outros juram que rivais os exterminaram silenciosamente, vingando décadas de mortes ocultas. Há até quem diga que os monges fugiram, espalhando-se pelo continente como sombras dispersas, continuando sua obra em silêncio. A verdade? Ninguém jamais soube. O silêncio que sempre fora sua arma tornou-se também seu epitáfio. Não houve registros oficiais de julgamento, nem documentos detalhando sua extinção. Apenas rumores, boatos, histórias sussurradas em tavernas. O convento desapareceu do mapa como se nunca tivesse existido, mas sua sombra permaneceu. E o legado? Ele não morreu. Muitos métodos de espionagem, códigos secretos e técnicas de infiltração usados em guerras posteriores carregavam a marca inconfundível daquele convento. Alguns estudiosos afirmam que ordens militares, como os templários ou até serviços secretos modernos, herdaram parte de sua disciplina silenciosa. O sarcasmo histórico é inevitável. A igreja sempre gostou de apagar manchas constrangedoras, e nada mais constrangedor do que monges assassinos financiados por nobres e papas. Melhor varrer para debaixo do tapete da história, deixar que o tempo cubra com poeira o que a luz não podia expor. Mas, nos vilarejos próximos, a lenda nunca morreu. Gerações repetiam a história de monges que rezavam de dia e matavam de noite. Alguns juravam ouvir cantos gregorianos em ruínas abandonadas, como se fantasmas ainda ensaiassem cânticos para encobrir gritos de vítimas invisíveis. O povo, supersticioso, passou a evitar a região. Acreditava-se que qualquer um que passasse a noite nas ruínas seria amaldiçoado com o voto eterno de silêncio. E havia quem dissesse que monges encapuzados ainda circulavam em noites de neblina, oferecendo bênçãos que custavam caro demais. Esse desaparecimento transformou o convento em mito. Não mais apenas uma instituição concreta, mas um fantasma na memória coletiva da Idade Média. O mistério se tornou mais poderoso do que qualquer documento. E, ironicamente, a ordem conseguiu seu objetivo final: ser lembrada pelo silêncio. Historiadores modernos debatem se tudo isso não passa de exagero. Talvez nunca tenha existido um convento de assassinos tão organizado. Talvez os boatos tenham sido inflados pela paranoia da época. Mas, se é mito, por que tantos relatos coincidem? Se é invenção, por que tantos reinos mudaram de rumo em noites silenciosas? O fato é que, verdade ou não, o convento entrou para o imaginário como o exemplo perfeito de que fé e violência podem andar de mãos dadas. Uma lembrança incômoda de que nem todo hábito é sinal de santidade. E que, às vezes, a oração mais sincera é também a mais mortal. E assim, o convento sumiu da história oficial, mas permaneceu vivo na memória obscura da Idade Média. Um lembrete de que a fronteira entre o altar e a lâmina pode ser tão fina quanto uma vela tremulando no escuro. Eles rezavam, e depois sumiam nas sombras com uma lâmina. O convento desapareceu, mas sua lenda permaneceu. Talvez nunca saibamos se eram monges santos ou apenas assassinos de aluguel. Mas uma coisa é certa: a Idade Média foi escrita tanto com tinta quanto com sangue, e algumas orações ecoam até hoje não no céu, mas nas paredes frias de pedra onde gritos foram abafados por cânticos. Comente aqui. Você acredita que esse convento existiu de verdade ou foi apenas mito medieval? Quero ler sua opinião nas sombras.